Saudações. Vamos dar início ao estudo do livro, abre aspas, Adeus ao Trabalho, fecha aspas, do professor Ricardo Antunes. Então aqui está a capa do livro, intitulado Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho, 16ª edição, Ricardo Antunes. Primeira parte. Fordismo, toyotismo e acumulação flexível. Bom, vamos falar primeiramente sobre o senhor Frederick Taylor. Lá na primeira Revolução Industrial, ele racionalizou a produção, ou seja, ele identificou os funcionários que melhor desempenhavam suas funções e determinou: olha, meu amigo, você vai construir de hoje em diante somente esta peça, porque eu percebi que você constrói muito bem esta peça. Já este outro funcionário vai construir apenas aquela peça, porque eu percebi que ele constrói muito bem aquela peça. E assim sucessivamente. O senhor Frederick Taylor também explicou aos seus funcionários que eles fizessem determinados movimentos para melhor desempenhar as suas funções, para extrair o máximo dessa otimização, com os movimentos corretos. E ele cronometrava. Então isso melhorou bastante a produção. Mais adiante no tempo, o senhor Henry Ford ele adotou essas medidas de Frederick Taylor e aperfeiçoou. Ele adicionou uma esteira na fábrica de tal forma que o funcionário não precisava ir até a peça. Era a peça que vinha até o funcionário por intermédio da esteira. Então o funcionário fazia o que tinha que ser feito ali naquela peça e a esteira seguia até o próximo funcionário para que ele pudesse dar continuidade, assim sucessivamente. O problema é que esse processo ele gerava muita alienação das etapas de produção. Um funcionário era tão especializado que ele sabia fazer muito bem aquela peça, mas não conhecia bem ou não conhecia as outras etapas do processo. Mais adiante no tempo, uma coisa que o Henry Ford gostava de dizer era o seguinte: você pode ter o Ford modelo T da cor que você quiser e bem entender, desde que essa cor seja preta. Muito interessante, né? Bom, mais adiante do tempo, o senhor Toyota, ele aperfeiçoou ainda mais esses processos. Como? Ele adotou a seguinte postura: produzir os produtos necessários na quantidade adequada no momento oportuno. Chamamos a isso de just in time. Perfeito, não havia desperdício, meu amigo. As empresas dele não saíam produzindo produtos loucamente como cadelas no cio. Não, senhor, negativo. Produto na quantidade certa, no momento oportuno. Produto certo, no momento exato, na quantidade exata. Just in time. Para isso, é claro, seria necessária uma pesquisa de mercado. Bom, então, essa primeira parte do livro, né, intitulado aí Fordismo, Toyotismo e Acumulação Flexível. A década de 1980 presenciou nos países de capitalismo avançado profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de inserção, na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e política. Foram tão intensas as modificações que se pôde mesmo afirmar que a classe que vive do trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e no íntimo interrelacionamento destes níveis afetou a sua forma de ser. Este texto pretende desenvolver alguns pontos de discussão em torno das dimensões e significados dessas mudanças e de algumas das consequências teóricas e empíricas possíveis e que são visualizáveis. Não pode ter, portanto, um caráter conclusivo, mas pretende apresentar algumas indicações que ofereçam algumas respostas a tantos questionamentos ora presentes.
Comecemos enumerando algumas das mudanças e transformações ocorridas nos anos 1980. Em uma década de grande salto tecnológico, a automação, a robótica e a microeletrônica invadiram o universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e de produção do capital. Vive-se no mundo da produção um conjunto de experimentos mais ou menos intensos, mais ou menos consolidados, mais ou menos presentes, mais ou menos tendenciais, mais ou menos embrionários. O Fordismo e o Taylorismo já não são únicos e mesclam-se com outros processos produtivos: neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo, decorrentes das experiências da Terceira Itália, na Suécia, na região de Kalmar, do que resultou o chamado kalmarianismo, do Vale do Silício, nos EUA, em regiões da Alemanha, entre outras, sendo em alguns casos até substituídos como a experiência japonesa a partir do toyotismo. Permite constatar, lembra do toyotismo? Just in time. Novos processos de trabalho emergem onde o cronômetro e a produção em série de massa são substituídos pela flexibilização da produção. Tem um filme muito interessante de Charles Chaplin, Tempos Modernos. Pela especialização flexível, por novos padrões de busca de produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica do mercado, abre parênteses, ver Murray, 1983, Sabel e Piori, 1984, Annunziato, 1989, Clark, 1991, Gonet, 1991 e 1992, Harvey, 1992 e Coriat, 1992A e 1992B. Ensaiam-se modalidades de desconcentração industrial, buscam-se novos padrões de gestão da força de trabalho, dos quais os círculos de controle de qualidade, CCQs, lembre-se disso, círculos de controle de qualidade, CCQs, a gestão participativa, a busca da qualidade total, são expressões visíveis não só no mundo japonês, mas em vários países de capitalismo avançado e do terceiro mundo industrializado. O toyotismo penetra, mescla-se ou mesmo substitui o padrão fordista dominante em várias partes do capitalismo globalizado. Vivem-se formas transitórias de produção cujos desdobramentos são também agudos no que diz respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, são flexibilizados de modo a adotar o capital do instrumental necessário para adequar-se à sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são substituídos e eliminados do mundo da produção. Diminui-se ou mescla-se dependendo da intensidade. O despotismo taylorista, pela participação dentro da ordem e do universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório próprio da sociabilidade moldada contemporaneamente pelo sistema produtor de mercadorias. Não é o lugar aqui para fazermos uma análise detalhada desse processo em curso no mundo atual. Queremos indicar, entretanto, alguns dos elementos que consideramos mais relevantes, de modo a, num momento seguinte, apontar as repercussões que essas transformações tiveram no interior do mundo do trabalho. Iniciamos reiterando que entendemos o Fordismo fundamentalmente como a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao longo deste século, cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos, através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista, e da produção em série fordista, lembra da esteira? Pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções,
pela existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário massa, do trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões, menos do que um modelo de organização societal que abrangeria igualmente esferas ampliadas da sociedade, compreendemos o Fordismo como o processo de trabalho que, junto com o Taylorismo, predominou a grande indústria capitalista ao longo deste século. Atribui-se a Sabel e Fiore um pioneirismo à apresentação da tese da especialização flexível. Esta seria a expressão de uma processualidade que, tendo especialmente a Terceira Itália como experiência concreta, teria possibilitado o advento de uma nova forma produtiva que articula, de um lado, um significativo desenvolvimento tecnológico e, de outro, uma desconcentração produtiva baseada em empresas médias e pequenas, abre aspas, artesanais, fecha aspas. Esta simbiose, na medida em que se expande e generaliza, supera o padrão fordista até então dominante. Esse novo paradigma produtivo expressa também, sempre segundo os autores citados, um modelo produtivo que recusa a produção em massa, típico da grande indústria fordista, e recupera uma concepção de trabalho que, sendo mais flexível, estaria isenta de alienação do trabalho intrínseca à acumulação de base fordista. Lembra da esteira? A esteira vinha passando, o operário fazia o que precisava ser feito na peça, depois a peça seguia com a esteira para que o outro funcionário desse continuidade, ou seja, havia uma alienação das etapas ali da produção. Você conhecia bem o seu trabalho, mas não conhecia o trabalho do seu próximo, dos outros funcionários. Você estava especializado. Então vamos retomar aqui. Sendo mais flexível, estaria isenta da alienação do trabalho intrínseca à acumulação de base fordista. Um processo artesanal mais desconcentrado e tecnologicamente desenvolvido, produzindo para um mercado mais localizado e regional, que extingue a produção em série, comportando experiências bem-sucedidas também em regiões industriais nos Estados Unidos da América, na Alemanha e na França, entre outras áreas, inspirado no neoproudonismo. Seria então responsável pela superação do modelo produtivo que até recentemente dominou o cenário da produção capitalista. O elemento causal da crise capitalista seria encontrado nos excessos do fordismo e da produção em massa, prejudiciais ao trabalho, e supressores da sua dimensão criativa, Sabel e Fiore, 1984. Muitas críticas foram feitas a esses autores, mostrando, de um lado, a impossibilidade de generalização desse modelo, e, de outro, o caráter epidérmico dessas mudanças. Coriat, por exemplo, afirma que a hipótese implícita nesta tese da substituição da produção baseada em economia de escala é empiricamente irrealizável, como o princípio exclusivo da especialização flexível sustenta-se num mercado essencialmente segmentado e instável. É difícil imaginar sua generalização. Daí Coriat falar na, abre aspas, generalização abusiva, fecha aspas, presente na tese da especialização flexível de Sabel e Fiore, abre parênteses, Coriat, 1992a, página 151 a 153. Mais aguda é a crítica de Clarke, incorporando argumentos de outros autores. Alega que a tese original da especialização flexível não é universalmente aplicável, entre aspas, duplo. Traz incoerências entre seus vários elementos e não se sustenta empiricamente quando se refere à superação do mercado de massa e à incapacidade de esta produção adequar-se às mudanças econômicas, bem como a suposta correlação entre a nova tecnologia e a escala e as formas sociais da produção,
reafirma a tese de que a especialização flexível acarretou a intensificação do trabalho. Consiste em um meio de desqualificá-lo e desorganizá-lo, abre parênteses, Clark, 1991, página 124 a 125. Sua proposição é, entretanto, mais polêmica e mesmo problemática, quando desenvolve a tese de que o Fordismo é dotado de dimensão flexível, capaz, portanto, de assimilar todas as mudanças em curso dentro de sua lógica. Abre aspas, abre colchetes, reticências, fecha colchetes. Os princípios do Fordismo já se demonstraram aplicáveis a uma gama extraordinariamente ampla de contextos técnicos. Fecha aspas. Abre parênteses, idem, página 128, fecha parênteses. Dotado de uma concepção ampliada do Fordismo, que o entende não somente como restrito à esfera fabril e tecnológica, mas também abrangendo as relações sociais de produção, Clark vê a crise atual de reprodução do capital não como uma reestruturação pós-fordista. Em suas palavras, abre aspas, abre colchetes, reticência, fecha colchetes, assim como as pressões competitivas vindas de novas formas do Fordismo, mais desenvolvidas e mais flexíveis, logo forçaram Ford a introduzir os homens de Pinkerton e o departamento de serviço, também os especialistas flexíveis e os especialistas em nichos de mercado. Já estão sofrendo a pressão de competidores que conseguiram reconciliar as economias de escopo com as economias de escala. E conclui, abre aspas, a crise do Fordismo não é nada de novo, é apenas a mais recente manifestação da crise permanente do capitalismo, fecha aspas, abre parênteses, idem, página 150, fecha parênteses. Outro autor também desenvolve pontos críticos à formulação que defende as positividades e o avanço da especialização flexível. Frank Annunziato mostra que Priore e Sabel entendem a produção artesanal como um meio necessário para a preservação do capitalismo. Referindo-se aos Estados Unidos da América, aqueles autores vislumbram uma, abre aspas, democracia americana dos pequenos proprietários, fecha aspas, que Annunziato contesta. O Fordismo domina a economia dos Estados Unidos da América até hoje, à medida que tem um processo de trabalho taylorizado e é dotado de uma hegemonia capitalista que penetra no interior das organizações de trabalhadores, tanto sindicais quanto nos partidos políticos. Abre parênteses, Annunziato, 1989, página 99 a 100 e 106. Merecem referência também as considerações feitas por Fergus Murray, em artigo publicado em 1983, portanto, no início deste debate, onde mostra que, na última década, a tendência à descentralização da produção atingiu, na Itália, um conjunto de grandes empresas que têm reduzido o tamanho da sua planta industrial e incentivado o putting out do trabalho, em direção às pequenas unidades produtivas, artesanais, aos domestic outworkers. Processos correlatos vêm correndo no Japão, elevando a produtividade das pequenas empresas através do avanço tecnológico, articulando, pela informática, as pequenas empresas aos grandes conglomerados. Processos com certa similaridade têm ocorrido também no sul dos Estados Unidos da América e Grã-Bretanha, abre parênteses, Ashfield, Escócia, fecha parênteses. Cita também o exemplo da redução da planta industrial, em curso nas unidades de produção de General Electric. Seu artigo vai tematizar essas evidências que desafiam a tese de que a centralização progressiva e a concentração do capital acarretam necessariamente uma concentração física do espaço produtivo. Para Murray, as condições históricas e particulares podem possibilitar, como no caso italiano, o aparecimento dessas unidades produtivas menores,
lista entre os elementos mais importantes na definição da planta industrial o tipo do produto, as opções tecnológicas existentes, o controle do processo produtivo, as relações industriais e a legislação estatal. Abre parênteses, Murray e Fergus, 1983, páginas 79 a 85, fecha parênteses. O autor também mostra que a articulação entre descentralização produtiva e avanço tecnológico, na particularidade italiana, que oferece a base empírica da sua pesquisa, tem um claro sentido de combater a autonomia e coesão de setores do operário italiano, a ponto de chegar mesmo a sugerir uma necessária reconsideração do papel do trabalhador coletivo de massa, tão forte na Itália dos anos 1960-70. O artigo define as várias formas de descentralização produtiva, mostrando que a fragmentação do trabalho, adicionada ao incremento tecnológico, pode possibilitar ao capital tanto uma maior exploração quanto um maior controle sobre a força de trabalho. Mostra como os sindicatos italianos desenvolvidos no universo do trabalhador coletivo de massa têm encontrado dificuldade em assimilar e incorporar essa classe trabalhadora mais segmentada e fracionada. Abre parênteses, idem, páginas 79 a 99, fecha parênteses. Um sugestivo esboço analítico sobre o significado e os contornos das transformações vivenciadas pelo capitalismo nos é oferecido por Harvey. Em seu entendimento, o núcleo essencial do Fordismo manteve-se forte até pelo menos 1973, baseado numa produção em massa. Segundo esse autor, os padrões de vida para a população trabalhadora dos países capitalistas centrais mantiveram relativa estabilidade, e os lucros monopólicos também eram estáveis. Porém, depois da aguda recessão instalada a partir de 1973, teve início um processo de transição no interior do processo de acumulação de capital. Em sua síntese sobre a acumulação flexível, nos diz que essa fase da produção é, abre aspas, marcada por um confronto direto com a rigidez do Fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de autores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado, abre aspas, setor de serviços, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas. Reticências, fecha aspas. Abre parênteses, Harvey, 1992, página 140, fecha parênteses. Embora o autor afirme que as empresas baseadas no modelo fordista pudessem adotar as novas tecnologias e os emergentes processos de trabalho, abre parênteses, aquilo que é muitas vezes denominado de neofordismo, fecha parênteses, reconhece, entretanto, que as pressões competitivas, bem como a luta pelo controle da força de trabalho, levaram ao nascimento de formas industriais totalmente novas, ou à integração do Fordismo a toda uma rede de subcontratação e de deslocamento para dar maior flexibilidade diante do aumento da competição e dos riscos, fecha aspas, abre parênteses, idem, página 148, fecha parênteses. Distanciando tanto daqueles que falam em novos processos produtivos inteiramente distintos das bases fordistas, abre parênteses, como Sabel e Piori, 1984,
quando daqueles que não veem novas e mesmo significativas transformações no interior do processo de produção de capital, abre parênteses, como Pollert, Ana, 1988, página 43 a 75. Harvey reconhece a existência de uma combinação de processos produtivos articulando o Fordismo com processos flexíveis, abre aspas, artesanais, fecha aspas, tradicionais. Em suas palavras, abre aspas, a insistência de que não há nada essencialmente novo no impulso para a flexibilização e de que o capitalismo segue periodicamente esses tipos de caminhos. É, por certo, correta, abre parênteses, uma leitura cuidadosa de O Capital, de Marx, sustenta esta afirmação, fecha parênteses. O argumento de que há um agudo perigo de se exagerar a significação das tendências de aumento da flexibilização e da mobilidade geográfica, deixando-nos cegos para a força que os sistemas fordistas de produção implantados ainda têm. Merece cuidadosa consideração e as consequências ideológicas e políticas da superacentuação da flexibilidade no sentido estrito da técnica de produção e das relações de trabalho são sérias o bastante para nos levar a fazer sóbrias e cautelosas avaliações do grau do imperativo de flexibilidade. Abre colchetes, reticência, fecha colchetes. Mas considero igualmente perigoso fingir que nada mudou, quando os fatos da desindustrialização e da transferência geográfica de fábricas, das práticas mais flexíveis de empregos do trabalho e da flexibilidade dos mercados de trabalho, da automação e da inovação de produtos, olham a maioria dos trabalhadores de frente, fecha aspas, abre parênteses, idem, páginas 178, 179. Certo? Aqui temos um comentário de um leitor, né? Abre aspas. Li Adeus ao Trabalho com toda a atenção que ele merece. O problema de mudança na composição orgânica do capital, com as controvérsias que vem merecendo, preocupa realmente a todos nós. Detive-me nele há tempos quando havia em mim energias para isso. Em quase todas as línguas ocidentais realmente existe hoje extensa bibliografia a respeito. Atrás disso está a ideia singular de que a categoria trabalho está desaparecendo. É como aquela corrente que almeja uma sociedade em que só exista burguesia, sem proletariado. Gostei muito de seu livro, ele é claro, objetivo, informado, indispensável aos que se preocupam com o problema. Parabéns cordiais, trata-se do mais importante livro na área de economia e política que apareceu aqui nos últimos anos, e põe anos nisso. Nelson Werneck Sodré, realmente é um livro bom, pelo que eu já li, é um livro muito bom. Parabéns aí ao professor Ricardo Antunes, continue sempre assim. E até a próxima.